Está no ar o programa Fé e Esperança da Primeira Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cordeiro. Esse é um programa que vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 22 horas. E eu quero convidar você também a estar atento aos reprises, as repetições que vão acontecer durante toda a semana. E nesse momento eu quero também que você esteja atento à mensagem que Deus trará ao teu coração. Esse programa é um programa da Primeira Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cordeiro, uma igreja que faz história na cidade de Cordeiro há 64 anos. Ela está situada na rua Coronel José Olímpio de Carvalho, número 20, centro da cidade. Você é nosso convidado a participar também dos nossos cultos. Os cultos acontecem todos os domingos, às 8h30 da manhã e às 19 horas. E também toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Você não pode perder os nossos cultos, que é onde Deus fala conosco, um povo alegre, que sente a alegria do Espírito Santo. E eu quero também que você esteja, nesse momento, ligando para mais pessoas, para mais famílias, porque agora está no ar o programa Fé e Esperança. Lembrando, não é apenas o nome do programa. Fé e Esperança não é apenas o nome do programa. Fé e Esperança é a mensagem que entrará em tua casa, é a mensagem que entrará em tua família. Que Deus te abençoe. Ouça agora a palavra de Deus em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, vamos orar a Deus. Deus tem uma mensagem para os nossos corações. Pai eterno, Deus querido, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Fale aos nossos corações. Quando estivermos ministrando, lendo a tua palavra, que seja o Senhor falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Nessa hora, eu quero trazer uma palavra a você, continuar falando sobre a vida de Isaac e sua família. Na primeira mensagem falamos sobre Isaac, que ele superou a crise ouvindo a voz de Deus. Nesse momento eu quero que você leia comigo no capítulo 26 do livro de Gênesis. E a gente vai aprender mais um pouco sobre como Isaac e sua família venceram a fome em sua época, a crise em sua época. Diz aqui a palavra de Deus em Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 4, que diz assim: E multiplicaria a tua semente como as estrelas dos céus, e daria a tua semente todas estas terras, e a tua semente, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Versículo 6, assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou a Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. A palavra que Deus fala conosco, em segundo lugar, sobre como vencer, como superar os tempos de crise, baseado na vida de Isaac. Se nós queremos superar os tempos de crise, nós precisamos enfrentar os testes do nosso caráter. Eu queria que você nesse momento entendesse que para nós vencermos os tempos de crise,
nós precisaremos vencer os testes do nosso caráter. Observamos aqui, meus irmãos e amigos que nos ouvem, observamos aqui, que estão agora atentos à mensagem, observamos que nessa palavra Isaac era casado com Rebeca e ele foi para a região de Gerar, região dos filisteus, e chegando lá, ele disse para todos que ali estavam que Rebeca, sua esposa, era sua irmã, porque ele ficou com medo de morrer, de ser assassinado, em razão de alguém se apaixonar pela sua esposa. Então ele falou assim: é melhor falar que ela é minha irmã do que minha esposa, porque se eu falar que ela é minha esposa, eles vão me matar e vão ficar com ela. Observa comigo que a Bíblia não está aqui apoiando a mentira dele, a Bíblia está narrando que ele mentiu e que Deus não apoiou essa mentira. E o que Deus fez é não deixar que uma tragédia acontecesse por causa de um pecado que ele cometeu, que é o pecado da mentira. Porque qualquer homem poderia ter se encantado pela sua mulher, qualquer homem poderia ter desejado e até tomado a sua mulher com boas intenções, porque inicialmente ele disse que era sua irmã, quando na verdade era sua esposa. Isaac mentiu. Sabe o que Deus nos orienta nessa hora, nessa mensagem? É que se nós desejamos superar a crise, nós precisamos abandonar a mentira. É no tempo da crise, é no tempo das provações e das aflições e das privações é que o nosso caráter é testado. Então, se você deseja vencer a crise, não faça como Isaac nesse aspecto aqui, de tentar dar um jeitinho para não morrer. Deus permitiu esse teste na vida de Isaac para quê? Para que ele amadurecesse, para que ele crescesse, para que ele tivesse os seus valores repensados, reestruturados e reavaliados. Então, se nós desejamos superar a crise, precisamos abandonar a mentira. Se desejamos superar a crise, nós precisamos também abandonar o medo de falar a verdade. Isaac teve medo de falar que a sua esposa, Rebeca, era sua esposa, e ele mentiu dizendo que era sua irmã. Se nós queremos vencer os tempos de crise, a gente não pode ter medo de falar a verdade. Sabemos que ao falar a verdade, precisamos ter sabedoria em como falar a verdade. Esse é um ponto importante, porque tem gente que fala a verdade, mas fala a verdade de maneira explosiva, quebrando tudo, discutindo, humilhando as pessoas, pisando em tudo e em todos. Não é o melhor caminho para se falar a verdade. Devemos falar a verdade com consciência, com tranquilidade, com firmeza de raciocínio e nunca desrespeitando as pessoas. Tem gente que fala a verdade, com certeza fala a verdade, mas fala a verdade humilhando as pessoas. Fala a verdade diminuindo as pessoas, desprezando as pessoas, pisando em todo mundo e triturando tudo e todos. Então o que Deus está nos ensinando nessa hora é que nós não podemos ter medo de falar a verdade. Porém, ao falar a verdade, que a gente fale a verdade sempre respeitando as pessoas. Caminhando mais um pouco, se desejamos superar a crise, nós precisamos abandonar o padrão transgeracional errado. O que seria isso, pastor? O padrão transgeracional seriam aquelas práticas ancestrais, aquelas práticas do antepassado, do pai, do avô, do bisavô. Olha, a gente deve conservar da nossa família, do nosso pai, do nosso avô, do nosso bisavô, bisavó, devemos conservar da nossa família tudo que é bom. Agora, toda prática errada que os nossos ancestrais fizeram, a gente não pode agasalhá-las, a gente não pode abraçá-las, a gente não pode trazê-las para o contexto atual. Tudo aquilo que é errado. E vamos observar na vida de Isaac, que Isaac mentiu, mas quando a gente olha na história bíblica, a gente aprende e observa que seu pai Abraão também, num dado momento, mentiu, dizendo que Sara, que é mãe de Isaac, era irmã de Abraão. Ele disse que era sua irmã também em outro momento,
com medo de morrer, com medo de que os homens da cidade para onde Abraão levou sua família o matassem e ficasse com sua mulher. Ele também mentiu da mesma forma. O que eu quero dizer para você? Deus concorda com a mentira? Não. Mas por que tem uma história de mentira na Bíblia? Olha, não é história de mentira, é a história de pessoas que mentiram. É diferente. A Bíblia não tem história de mentiras. A Bíblia conta história de pessoas que mentiram. E vamos observar que Isaac imitou a seu pai. O seu pai mentiu da mesma forma no passado e agora ele, para escapar daquela situação, praticou a mesma mentira que seu pai praticou. Se nós desejamos vencer a crise, nós não podemos, escute bem o que eu estou dizendo, nós não podemos conservar em nossa vida o padrão transgeracional errado. As heranças erradas de família, os valores distorcidos que vêm de nossa família, a gente não pode conservá-los. A gente precisa seguir o que é certo, fazer a coisa da maneira certa, da forma certa e fazer o que é certo. Então, amados irmãos, amados amigos, irmãs e amigas que nos ouvem nesse momento, eu quero dizer uma coisa: quer vencer a crise? Abandone todo padrão de família errado. Conserva o que é honesto, conserva o que é rico, conserva o que é aprovado por Deus, o que é abençoado por Deus. Agora, aquilo que não é bênção, aquilo que não vai ser útil, aquilo que não vai ser bênção para a nossa família, então é melhor a gente renunciar, é melhor a gente abandonar. E por último, eu preciso dizer duas coisas ainda. Se queremos superar a crise, não podemos colocar o nosso casamento em risco, nem abrir brecha para o pecado entrar em nossa casa. Isaac, para proteger a própria vida, ele colocou a família em risco e colocou o casamento em risco, porque a mentira, se não fosse Deus não permitir, se não fosse uma misericórdia de Deus, ele teria perdido a família, teria perdido a esposa. Por quê? Porque na mentira é como se ele falasse: olha, se vocês quiserem casar com a minha esposa, vocês podem casar, porque ela não é minha esposa, é minha irmã. Ele abriu mão do casamento, ele colocou o casamento em risco por causa da mentira. Então, na crise, não perca a sua família. Na crise, não coloque o seu casamento em risco. Na crise, não abre espaço para o pecado entrar em sua casa. Por fim, preciso dizer que o caráter, quando ele não é moldado por Deus, ou quando nós não deixamos que Deus venha moldá-lo, ele atrapalha o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Eu quero dizer algo muito claro para você nessa hora. Entre a promessa que Deus faz para a tua vida e o cumprimento, entre a promessa e o cumprimento da promessa que Deus faz e que Deus fez, existe uma coisa chamada teste. Existe uma coisa chamada provação. O nosso caráter será testado entre a promessa que Deus fez para nós e entre o cumprimento dessa promessa. Quem sabe você, nesse tempo de crise, está vindo sobre você um teste do seu caráter. E a minha palavra é: não minta. Quando você estiver sob um teste, sob pressão, sendo avaliado, sendo pressionado, passando por uma provação e até por privação, não minta, porque promessas de Deus se cumprirão na tua vida. Um forte abraço e oremos ao Senhor. Deus, cada palavra que foi ensinada e compartilhada nesse momento, que o Senhor esteja nos abençoando, nos ajudando a superar a crise. Em nome de Jesus, ajude cada pessoa a vencer a crise, a vencer os testes, a vencer as provações, a vencer, ó Deus, os momentos difíceis que estamos atravessando. É no teu nome que oramos e pedimos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam nos ajudando a superar os tempos difíceis. Deus te abençoe.
Até na próxima mensagem, se Deus quiser.